consigo. Bem-vindos à 58ª Tertúlia da Astrolosofonia, não é, Luís Gomes? Corretamente, Alexandra Rua. Vamos a isto, hoje com a nossa Filipe Araújo, das Moiras e do Projeto Sírios. E E minha colega da Saturnália, também é um bocadinho minha, tá? E hoje o tema é super animado, vamos falar sobre melancolia, com a Lua em Capricórnio. E agora acabámos de ter a Lua em Sagitário com é, quadratura com Saturno. Estamos tão bem, Luís, não podia ter sido melhor eu escolhido. acho, eu acho que foi um tempo, aliás, já já transportámos o dia de hoje, que era para ser semana passada, porque tivemos algumas questões técnicas, e vem mesmo calhar no dia mais indicado, com a lua mais indicada para falarmos, uma das mais indicadas, pelo menos a mais indicada, para falar do dia de hoje. Para Agradeço falar à do tema de hoje. Cristina. Portanto, o céu já nos tinha dito, não, não, não é esse dia, é para a semana, e nós, ok, nós aceitamos. Exatamente. Uma lua, é- uma lua em Capricórnio é bem melhor para falar deste tema. Mas antes de apresentar, já tive assim um bocadinho a apresentar a Filipe, eu vou só aqui dizer as regras. Pronto, muito, muito básico. Aqui, muita gente já veio, há aqui gente nova, provavelmente alunas aqui da Filipa, mas é só para dizer. Das Moiras, Vamos só aqui estruturar. Patrícia. É a Filipa, é a Patrícia e é o David. David Cohen, se não me engano. Ou Cohen. Não é nada. Ai, eu não sei. Ai, isso agora As sabes coisas tu. que eu já sei. Estás a ver? Muito bem, fizeste muito Ora bem. bem, já sabem que isto é 30 minutos de apresentação que a Filipa vai fazer e 30 minutos de partilha para estarmos aqui a fazer perguntas à Filipa sobre o tema. Esses Pedimos, 30 minutos partilha. sim, que são. Quem É é? verdade. Ah, É para por enquanto, pelos astros lusófonos. por Que tu, enquanto. Que é isso? Eu não é, sei nada disso. não sabes nada disso, Alexandre. Eu Bom, a gente tem não. que te explicar-te É outra vez. só para os astro-lusófonos, não é por enquanto, é para sempre. Não, Sim. vai para o YouTube. Pois! Aqui Esqueci. esta parte vai ser para os astros lusófonos. Pois é, mas nós Como estamos muito eu. animados para um tema de melancolia, Luís. eh, Temos que puxar a melancolia, quem não a tem? Se nós aprendemos a controlá-la e a identificarmos, não é tão melhor a vida? Eu acho que sim. Portanto, para mim este tema é bastante animador. Mas vamos lá começar. Pedimos para manter os microfones desligados, se possível mantenham a câmera ligada, olá, para nós olharmos para o vosso rosto e humanizar aqui, e o palestrante assim o merece. Se quiserem fazer questões e comentários, enquanto está a haver a palestra, para não interromper, Filipe, que é meia hora, isto vai ser muito condensado, mas com muita informação, metam ou o vosso nome ou a pergunta que querem depois fazer, para depois de 30 minutos, vai para o YouTube, mas é só esta parte da palestra, na semana que vem, porque a outra parte é só para quem estiver aqui e ter que mandar um e-mail para onde, Alexandre? Para astrolosofonia.gmail.com. Exatamente. Ora, aí que está como a Alexandre disse. Portanto, mandem um e-mail a dizer: Olá, eu quero ser astrolosófono. E para receber no vosso e-mail sempre o aviso que é que vai ser o tema. Lembrando que isto é só uma vez, costuma ser, atenção, a primeira quinta-feira de cada mês. Portanto, Exceto já quando há sabe. Cristines, não é? Exatamente, quando há Cristine. Não dá. E se isto for bem descontextualizado daqui a uns tempos, Cristine foi uma tempestade que passou em Portugal. Portanto, que fez aqui algumas questões mais problemáticas em termos de climatério. Mas apresenta Sim. lá a Filipe Araújo, que já é a segunda vez que vem cá, atenção. É importante dizer isto. Atenção, a gente repete sempre o Atenção, que é porque se bom. estiveres a ver isto, se quiseres ver a outra palestra, que foi sobre, se não me engano, Alexandre Lotes. Lotes, exatamente, pode também ir ver no nosso canal no YouTube. Mas apresenta a Filipe para as pessoas. Apresenta a Filipa, que vai trazer um tema muito interessante, a melancolia. Vamos lá, entre Ibsina e Ficino, ok? Uhum. Vamos aprender sobre isso hoje e não vamos esquecer também que a Filipa vem já de 2000, sei lá, não me lembro bem, se calhar 2018, Filipa, não me lembro quando é que foi o Uhum. nosso encontro, Sim. estuda a astrologia na Saturnália e depois criou a sua própria escola, que se chama As Uhum. Moiras. Desde então, ela especializou-se e é investigadora na área das ciências ocultas, tradições, astrologia, magia e alquimia, no período medieval persa-islâmico. Olha, agora estou a lembrar das jornadas. Persa-islâmico. Todas E lembras? também participam das jornadas não, do ano passado. Participou das jornadas astrológicas Uhum. de outono, a oitava O edição, não é, amor, Luís? Já exatamente. na Lua, claro. Fundou em 22 as Moiras, Centro de Investigação e Estudos de Astrologia Tradicional, onde é professora e coordenadora dos cursos de Astrologia Medieval Persa-Islâmica. Eu lembro que isso é muito animado, na altura. Depois, mais.
dedica-se à astrologia mágica medieval, persa-islâmica e talismânica. Vá, não vou brincar mais. E atualmente está a traduzir, esta parte é ótima, está a traduzir agora textos de astrologia medieval para futura publicação. Isto, estou ansiosa deste momento. E claro, dá cursos e aulas e consultas E online. consultas. Exato. Catarina Filipa, seja bem-vindo ao palco, é todo teu. Brilha com a tua melancolia dos antigos. Traz luz Boa ao noite. Ele mundo vai Boa... fazer a persa. luz. Exatamente. Boa noite, Alexandra. Boa noite a todos. Luís, obrigada por me receberem aqui. Eu queria só Nós fazer uma agradecemos. correção. Estão-me a ouvir? Queria só fazer uma Perfeitamente. correção. É que a Escola das Meiras foi fundada por mim e pela Patrícia. Ah, ok. Ok? Nós somos as duas. Eu quase que As disse, mas lá no fundadoras. slide não está Tem isso. um- Pronto, mas nós somos as duas cofundadoras da escola. Eu bem que Passando. estava desconfiada, mas depois achei que Estavas podia estar a desconfiada. inventar. Não, não, mas eu corrijo. Eu não tenho problema, eu corrijo. O David deu um bocadinho que eu não sei de nada, mas também O estou a um bocado de O frio. David é o nosso professor residente. O Ah, David tenho Cohen é conhecido. o nosso professor residente nas Moiras. O tema que me traz aqui hoje, ou melhor, o primeiro tema, quando eu vim cá na terceira palestra que vocês fizeram da astrolusofonia, fui a número 3, foram os lotes na poesia do Goethe. E, portanto, desta vez, porque o Luís gosta de coisas pesadas, é só porque o Luís Sim. gosta de coisas pesadas, ok? Porque senão eu É. tinha trazido, sei lá, uma coisa muito mais levezinha. Mas então vamos ver como é que a melancolia era tratada, é mais como é que ela era tratada do ponto de vista da astrologia médica, a astrologia mágica e remedial. A partir, Filipa, desculpa interromper, amiga, mas tu sim, queres falar assim aberto ou queres passar slides? quero passar slide, já te vou pedir para compartilhar. A questão que me traz aqui é a melancolia como uma predisposição, ou seja, um temperamento que nos traz uma predisposição dentro do nosso mapa natal. Isto, do ponto de vista da astrologia médica, um, é estudado também na nossa escola, no curso de Astrologia Médica, que está agora até a decorrer o primeiro módulo. Mas como é que em duas obras clássicas é que a melancolia era tratada? Vamos ver como é que o Ibn Sina, que o nome latinizado dele é Avicena, como é que ele usava uma panóplia muito grande de plantas e não só, para tratar a melancolia a partir do livro dele, ou a enciclopédia médica dele, que é o Canon da Medicina, e como é que o Ficino fazia, a partir do livro dele, os três livros da vida. Não. Então, vou começar. Aqui estão eles, estão as nossas figuras de hoje. Temos o Ibn Sino e temos o Ficino, portanto, o Ibn Sina à esquerda, Ficino à direita. A distância temporal deles é muito grande em termos de tempo, em termos geográficos também. Por isso é que eu trouxe, eu não sei se vocês conseguem ver o que eu tenho aqui, mas isto é uma cronologia só para nós nos podermos situar. Portanto, esta teoria moral e tempo, ou melhor, a teoria moral começa a ser trabalhada ou a ser criada na Antiguidade Clássica com os pitagóricos. Devemos a Empédocles e Hipócrates as primeiras teorias realmente ligadas à teoria moral, porque o Empédocles, filósofo grego, faz a teoria dos elementos. O Hipócrates é conhecido como o pai da medicina, ambos no século V a.C., liga os quatro elementos aos quatro fluidos corporais, que é sangue, bilis amarela, bilis negra e fleuma. Ora, depois vamos ter, no século I, Asclépio, que migra da Grécia para Roma e passa a ser também um divulgador da teoria moral e da teoria mais ou menos no sentido de como é que ela era tratada também. E depois, Rufo de Efeso é um grande nome, porque é ele que vai ser. Ele tem um livro que se chama mesmo Melancolia, e é ele que vai ser influenciador de
um outro nome muito importante na medicina, e na medicina já na Idade Média, que é o Constantino Africano, que vai ser o criador da Escola de Medicina de Salerno. Ora, século II Galeno, toda a gente associa temperamentos, teoria moral de temperamentos, quer Hipócrates, quer a Galeno. Depois, no século, reparem, há aqui um salto temporal muito grande entre o século II e o século IX. Claro que é mais gente pelo meio que vai trabalhar de alguma maneira, mas passamos a um nome que aqui está em português e seria latinizado, que é Serápio o Velho, mas na realidade Serápio é um médico também persa-islâmico. E temos o grande Al-Razi, que é o Razes, como ele é conhecido de forma latinizada, e ele era médico e era astrólogo. E depois chegamos ao século XII e chegamos ao senhor da nossa apresentação, que é Avicena, falta-lhe ali um i, era um polimata persa. E depois, século XV, temos Marcílio Ficino. Portanto, é para vocês se situarem. Se eu continuasse, poderia colocar dentro daquele século XV o Pico della Mirandola, podia continuar e mais para a frente podia pôr século XVII, podia pôr um nome que vocês conhecem, que é William Lilly, e o Nicholas Culpeper, por exemplo, e iria por lá fora. Mas como nós vamos falar até o Marcílio Ficino, ficamos por ali. Então, só para relembrar, porque eu tenho a certeza que todos vocês sabem o que é isto, a teoria moral é constituída pelo quê? Pela junção dos 4 elementos, na realidade, não é? Os quatro elementos primários, ou as qualidades primárias, os 4 elementos. Portanto, nós temos o quente, que é o oposto do frio, e o seco, que é o oposto do úmido, não é? Se juntarmos o quente ao seco, vamos ter o fogo, o elemento fogo. Se juntarmos o seco ao frio, vamos ter a terra. Se juntarmos o frio ao úmido, vamos ter o elemento água. E se juntarmos o úmido ao quente, vamos ter o ar. E o que interessa aqui, neste momento, para além de vocês perceberem isto, é o que é que isto é contrário a quê? O quente é oposto ao frio, o seco é oposto ao úmido, o que significa que o fogo, nesse sentido, é oposto à água e o ar é oposto à terra. Isto são conceitos que vocês precisam de reter para perceber depois como é que eles funcionavam no termo, na forma como faziam magia astrológica e, acima de tudo, a magia remedial ou astrologia remedial, que era utilizada para funções terapêuticas e preventivas. Ora, aqui está o mesmo quadro, é só para vocês perceberem que nós hoje vamos tratar disto. O que está aqui, bilis negra, é o amor, elemento terra, qualidade frio seco, temperamento melancólico. Hoje a nossa palestra, a nossa conversa será sobre este temperamento, este humor, com esta qualidade e com este elemento. Acho que ninguém deve ter dúvidas sobre isto, toda a gente deve conhecer esta parte, não é? Ora, vamos nos debruçar um bocadinho sobre o Ibn Sina, e eu queria só explicar que quando nós calculamos, ou seja, quando nós nas Moiras fazemos uma consulta, uma leitura de um mapa natal, nós começamos por abrir o mapa natal e a primeira coisa que fazemos é calcular o temperamento da pessoa. Ao calcularmos o temperamento, estamos a perceber não só o temperamento, mas o desequilíbrio que possa existir nesse temperamento. Esse desequilíbrio, em termos médicos, é uma discrasia. O que significa que é preciso, de alguma maneira, porque quando se fala muitas vezes em astrologia remedial, pensou sempre que só se remediam ou só se equilibram questões de planetas que estão debilitados. Não, a primeira coisa que se deve remediar é mesmo o temperamento de alguém. Ora, o Ibn Sina, no seu livro, que é, na sua enciclopédia, que é o Al-Qanon fi al-Tibb, que significa mesmo a enciclopédia médica, portanto, o canon da medicina, da palavra canon vem daquela palavra inicial Al-Qanon, e ele era designado pelo príncipe das ciências, porque ele era um polimata persa, estamos a falar do século X, um dos mais influentes filósofos, que ele, para além de polimata, era filósofo, era médico, era cientista,
ok? Ele aos 10 anos tinha o Corão decorado e aos 18 era médico e já tinha escrito este cânon. Este cânon é muito importante porque ele foi utilizado nas universidades europeias até o século XVIII, como sendo o corpo de conhecimento da medicina. E ainda hoje é utilizado e ainda hoje temos muitas questões que estão ligadas na prática médica ao cânon da medicina. Para Ibn Sina, a melancolia era uma doença, não era uma... vocês vão ver que o Ficino acaba por atribuir também a melancolia como uma característica de quem é intelectual, de quem é filósofo, de quem é poeta, de quem é... para Avicena, a melancolia era um desequilíbrio de um temperamento e, portanto, o que ela era uma doença e era tratada como tal. Era o resultado de um desequilíbrio de um dos humores. O humor que estava em excesso era a bilis negra. Ora, esse humor em excesso, que nós conseguimos calcular quando estamos a ver um mapa natal, resultava então em melancolia. A melancolia pode ter três, pelo menos ele distinguia, três tipos ou três níveis de melancolia. E alguns desses níveis de melancolia ele liga não só ao excesso de bilis negra, mas às vezes à presença de outros humores que poderiam, por exemplo, causar mania. Portanto, estados depressivos ou maníaco-depressivos. Agora reparem, eu trouxe isto nomeado desta maneira, porquê? Porque é assim que ele indica no cânon tratamento para a melancolia. E vocês têm que entender que a melancolia, do ponto de vista perso-islâmico, a doença ela tem uma componente física, quer dizer, perso-islâmica e na realidade não só, mas tem uma componente física e uma componente espiritual, emocional, psicológica. E portanto, para o Ibn Sina era importante tratar do melancólico de todas as formas. Portanto, a primeira indicação dele é que deve-se manter o melancólico feliz. Porquê? Porque uma das características ou dos sintomas da melancolia é a tristeza. É o estado de infelicidade em que o melancólico se encontra. Depois, ele diz, deve viver num local moderadamente úmido. Isto porquê? Porque a melancolia, o seu principal fator que cria esta bilis negra e que faz com que ela seja excessiva, é o lado seco da melancolia. E, portanto, ele diz que para contrabalançar, reparem, por antipatia, porque a astrologia médica ou remedial, como lhe queiram chamar, ou mágica, ela funciona muito bem, ou quase sempre, ela funciona por antipatia, que é o que está ao contrário. Portanto, o elemento contrário. Portanto, se ele é melancólico, se tem um estado de melancolia que é extremamente seco, então deve viver num local moderadamente úmido. É interessante se vocês lerem o cânon, é muito grande, são 5 volumes de matéria, mas ele diz que uma das coisas muito interessantes e que se calhar cabia no que está a passar na nossa vida atualmente é que ele dizia que as casas devem ser construídas em determinados sítios, em detrimento de outros. Diz também que deve manter certas plantas aromáticas no seu quarto. Isto é sim, ele advogava aquilo que nós hoje chamamos de aromaterapia. Porque as plantas aromáticas, e ele tinha uma lista de que plantas é que teriam de ser, eram plantas que seriam plantas no sentido do mesmo temperamento que seria a Vênus e o Júpiter. Portanto, o mesmo temperamento de Vênus e de Júpiter são plantas sanguíneas, quentes e úmidas. E cá está a planta a trazer também, não só pelo aroma, mas pelo equilíbrio. Deve cheirar a óleos aromáticos, deve comer comida úmida, deve comer coisas oleaginosas, deve beber água com frequência, deve ingerir
vinho branco misturado com água. Não é vinho tinto, não é vinho, é vinho branco. E diluído em água. Deve tomar banho antes das refeições, deve verter água quente pela cabeça. Se vocês repararem, o elemento que está sempre aqui a aparecer é a umidade. Ele não lhe interessa particularmente o quente. Nós estamos a falar da melancolia, que é fria e seca. Ele interessa-lhe sempre equilibrar algo dentro desta melancolia, que é o excesso de secura. E, portanto, ele está sempre a promover a questão da umidade no tratamento da melancolia. Deve massagear o corpo e ter massagens, ou seja, ser-lhe feito massagens, porque uma das práticas dos Bismaristan, que eram os hospitais islâmicos, é que eles tinham um hammam, ou seja, a prática dos banhos, não é? Medicinais também, mas depois há uma das câmaras, porque aquilo são sempre 3 câmaras, é a câmara quente, a câmara tépida e a câmara fria. Na câmara tépida eles eram sujeitos em terapêutica de massagem, tá? Com óleos essenciais. Portanto, devia, ter umas massagens com óleos para fortalecer o corpo, deve usar cremes, óleos, ungüentos, tudo hidratante, muito mais hidratante. E aqui temos o úmido, outra vez, em detrimento do quente. Deve ter uma atividade lúdica, ou seja, nós podíamos dizer hoje em dia tem que ter hobbies, não é? Ou seja, a ideia de se divertir, de sair. Deve ouvir música alegre, porque há músicas que vão exponenciar a melancolia. Estas músicas seriam venusianas e jupiterianas. O Al-Kindi tem um tratado de música para tratar a melancolia. Portanto, o Al-Kindi é mais um astrólogo e polimata árabe. O 15º é interessante porque ele diz deve evitar ter relações sexuais em alguns tipos de melancolia, quando esta melancolia é exponenciada no terceiro tipo de melancolia. Ele diz que é bilis negra em estado puro. Caso contrário, as relações sexuais são benéficas. Porquê? Porque vão aumentar o quente e o úmido. E vão fortalecer o corpo. Deve dormir bastante, porque ele até dizia no final da terapêutica dele, o descanso e dormir é fundamental para curar a melancolia, e dá uma indicação: massagem a cabeça com uma infusão de sementes de papoila, camomila e matricária. A papoila, nós sabemos que seriam sementes de papoila, provavelmente da variante sonorífera, aquela que nos faz adormecer. Camomila, porque a camomila é quente e úmida, e matricária vai balancear os efeitos nefastos que a papoila pode causar. Portanto, há sempre aqui um equilíbrio de coisas. E reparem, ele usava mais de 30 plantas. Eu pus papoila, camomila e matricária, mas ele usava mais de 30 plantas para tratar a melancolia. E eu vou deixar estas. E mais uma vez quero que vocês fixem estas: agriões, salsa e manjericão. Okay. E eu tenho aqui algumas plantas. Aqui são as papoilas tiradas de uma obra maravilhosa que é Matéria Médica do Dioscórides. E daqui também são algumas plantas tiradas da matéria médica, e aqui é a minha mão com algumas plantas que eu utilizo para fazer cremes, punções e ungüentos para poder tratar algumas destas maleitas. Ora, eu vou deixar esta pergunta também. Não vou responder já, mas vou deixar a pergunta. Ibn Sina usou quadrados mágicos para tratar a melancolia? Nós sabemos que desde a Mesopotâmia, que não propriamente o uso de quadrados mágicos, mas os talismãs são usados com gravações, não é? São gravados talismãs em vários objetos, com o objetivo de ou ser preventivo, ou de proteção, ou de bênção, ou de cura. E que vêm até o século XXI, na realidade, não é? Eu vou falar especificamente de uma taça, as taças baraka. São taças islâmicas. Baraka significa bênçãos.
E estas taças eram usadas, eram e são, eu ponho no presente porque elas também ainda são, usadas pelas suas propriedades curativas e mágicas. E vou-vos mostrar uma destas taças. Eu não sei se vou conseguir fazer isto, vou. Ok, esta primeira taça, ela, como vocês podem ver, eu vou tentar explicar o que está aqui. Nós temos aqui um quadrado mágico, temos aqui outro quadrado mágico. Nós temos aqui aquilo que é designado pelo selo de Salomão, que é um conjunto de 7 símbolos que vêm daqui para aqui. Nós temos o signo de Leão, temos o signo de Escorpião, temos a serpente, okay? Temos aqui aquilo que são uma representação da cauda e da cabeça do dragão, os nodos que são os eclipses. E temos aqui, isto que está aqui em árabe, eu vou ler o que diz aí, porque ainda assim tenho que ler o que é que aí diz, que eu não sei de cor. Quer dizer, sei, mas não sei com total exatidão. Diz o seguinte: esta taça sagrada é para ser usada para as picadas de escorpião e de serpente, as mordeduras de cães raivosos, causa a melancolia, de acordo com o Ibn Sina, para dificuldades no parto, sangramentos do nariz, dores do estômago e cólicas. Vejam só, temos uma taça que com aquelas inscrições tem suras do Corão, portanto tem o princípio de curar a partir do letrismo, e tem as indicações, que é a pessoa afligida deve beber desta taça 3 vezes. Pela graça divina irá recuperar, beber água com açafrão e curcuma. Então, ou seja, a água deve ser diluída ou deve ser feita uma infusão com curcuma. Quantos de nós é que já não beberam uma infusão de curcuma durante o inverno para fortalecer? É a indicação do Ibn Sina. Para cólicas, beber água quente. Ora, esta taça, que se chama uma taça barak, ela devia ser, estas gravações que estão aqui feitas nesta taça, devem ser feitas em determinada altura do ano, ou seja, há uma eletiva para isto. Deixem-me só falar dos quadrados mágicos. Estes são 3x3, e porque são quadrados 3x3, são sempre quadrados de Saturno. Saturno é o senhor da melancolia. Portanto, esta proteção é uma proteção que tem o quê? Se nós pensarmos melancolia, vai associar-se, então, esta taça à prevenção de algum tipo de maleita, doença ou questão que possa ser, na sua essência, colérica ou sanguínea. Ou seja, febres, cólicas, gases. Reparem, os gases intestinais são de natureza sanguínea. Picadas de animais, ou seja, vai ser por antipatia. Este talismã, ou esta taça, deveria ser gravada, porque o que isto tem aqui é aquilo que nós chamamos de um selo, chama-se esta taça, selo de leão. E porquê? Esta taça devia ser gravada durante a altura específica em que o Sol estaria em Leão, para começar, ok? O Sol deveria estar com o Sol em Leão, para que a taça e as suas propriedades mágicas, que são feitas através dos selos, do selo do Salomão, das inscrições das suras do Corão, dos quadrados mágicos, tudo isso está a infundir a sua propriedade mágica, mas para que isto fosse ainda mais forte, que o seu valor terapêutico fosse exponenciado, isto devia ter sido tudo gravado com o Sol em Leão. E agora uma coisa interessante, a imagem, nós temos um leão, temos um escorpião, não é? Nós temos o leão, o escorpião, a serpente, que é o ofiuco. Vocês, se
se tiverem interesse, não é, nas constelações e depois até nas estrelas que estão em cada constelação. Portanto, nós temos aqui o Ofiuco e aqui temos a cabeça e a cauda, que são os símbolos dos eclipses. Nós temos, na realidade, nós temos o quê? Nós temos uma taça que, eu não sei se aqui nesta não é possível ver, mas vamos ver depois naquele talismã que está ao lado, que isto devia ser feito com um sol em Leão e uma lua em Escorpião. Luís, Luoso em Escorpião. Este selo é um talismã, é uma pedra, portanto é um lápis lazuli, está no British Museum e é exatamente a mesma coisa central àquela taça. Aquela taça servia para fazer as poções, não é? Com água e com plantas. Isto não, isto é para andar ao peito, sabem, num colar, num bolso, no que fosse, numa carteirinha para ser um talismã de proteção. Lápis lazuli e o princípio é exatamente o mesmo, é um selo de leão. Nós temos escorpião, temos o leão, temos a lua, temos o sol, e este talismã era feito para evitar, prevenir ou curar picadas de escorpião. Okay? Deveria ser feito com um sol em leão e uma lua em escorpião. É sempre a lua que cura as picadas de escorpiões, as mordeduras de serpentes venenosas. É sempre a lua que vai potenciar a cura a partir de venenos e de envenenamentos. Oi, o que é que eu fiz aqui? Isto desapareceu. Ok. Ora, passemos ao Ficino. E o Ficino tem aqui esta capa maravilhosa dos 3 livros da vida, não é? Porque isto é um manuscrito que está... não sei qual das universidades é que vem este manuscrito. Eu depois posso deixar uma referência, porque está lá digitalizado. Ora, se o Ibn Sina era o príncipe da medicina, o Marcílio Ficino é o príncipe da Renascença. Isto porque ele é uma figura central no revivalismo hermético em Florença. Ele trabalhava para a família Medici, o pai dele era médico dos Medici, e o Ficino teve a família Medici como mecenas, e se o pai tratava o corpo dos Medici, o Ficino tratava a alma e o espírito, como ele costumava dizer. Ele fundou a Academia Neoplatónica em Florença e a ele devemos muito daquilo que é o Renascimento na Europa. E a quem é que devemos também o Renascimento na Europa? Aos filósofos e polimatas árabes que traduziram e comentaram os trabalhos dos principais filósofos gregos. Ora, o Ficino traduziu um livro importantíssimo, ele deu-lhe o nome de Pimander. Pimander, vocês se forem pesquisar em português, é o Poimandres, que é o livro que nós conhecemos como o corpo hermético do Hermes Trismegisto. E o Ficino tinha a abordagem do Ficino relativamente à prática médica, que incluía o uso de magia astral, astrologia médica e filosofia. Ora, dentro da magia, ele usava aquilo que designava por magia natural em contraposição à magia demónica, e ele, dentro daquilo que ele alegava ser magia natural, usava talismãs, e talismãs podiam ser estátuas, figuras, podiam ser quadrados mágicos, ok? E ele foi buscar esta informação a um outro livro também do período perso-islâmico, escrito na Península Ibérica, vejam lá bem, escrito no Al-Andalus, que é o Hayat al-Hakim, que é de um astrólogo e ocultista do Al-Andalus, do século X. Ora, nós conhecemos na Europa como Picatrix,
E esta é a fonte da magia natural que o Ficino usava. Para além deste lado da magia natural, estes hinos órficos vinham da parte da Antiguidade Clássica. Ora, para Ficino, a melancolia não era só uma doença, como era para Ivan Sina, era um traço de genialidade. E nós sabemos porquê. Porque o Ficino era melancólico, não é? Até ao tutano. Associou ao gênio artístico e à intensa atividade intelectual. Pois é, ele nem precisava, porque ele já é melancólico pelo mapa natal dele. Mas como ele também era um intelectual, como ele também tinha esta intensa atividade intelectual, ele também a associou à genialidade, até porque ele associou a melancolia dele a um Saturno que está no ascendente dele. Portanto, para ele era a doença dos académicos. Portanto, toda a gente aqui que é académica, que estuda astrologia, que é poeta, que é artista, é tudo melancólico. E lá está, a origem é a mesma, é o excesso de bilis que resulta em melancolia, é uma excesso de bilis provocada, que podia, no caso dele, pelo mapa natal, mas que era exponenciada pela atividade intelectual e profissional dele. Então, ele ligou a melancolia, esta desgracia, à influência de Saturno. Mas, ao mesmo tempo, ele precisava, como ele dizia, daquele Saturno, porque aquele Saturno era o planeta que lhe dava a genialidade, o foco necessário à contemplação, ao pensamento profundo, para o trabalho que faria. Ora, este é o mapa do Ficino, estão a ver aqui, ele tem este Saturno aqui muito próximo do ascendente. Eu calculei o temperamento dele de forma tradicional e, de facto, ele é extremamente melancólico, ele não tem, se fôssemos ver pelos temperamentos, ele não tem, ele tem 0 de cólera e 0 de flema, portanto o resto é tudo sanguíneo e melancólico, com uma melancolia muito mais exponenciada. Se vocês um dia quiserem calcular, ou se não souberem, podem vir aprender connosco a calcular temperamentos, mas ele era extremamente melancólico, isso é certo, ele nem precisava do Saturno para ser essa genialidade e muito menos de achar que a melancolia era dos intelectuais, mas tem alguma razão, que são os fatores externos, são os tais fatores externos que alteram o nosso temperamento. Como é que ele tratava, como é que ele dentro dos 3 livros da vida, os 3 livros da vida são divididos em 3 partes, como o próprio nome indica. E a primeira parte é da vida sã, chama-se da vida sã. E ele indica, nessa primeira parte, como é que se trata a melancolia. É todo um tratado para tratar de melancolia. E eu sintetizei nestes pontos. Ele diz: alteração de dieta, uso de cheiros fragrantes, aromaterapia. Eu não sei se vocês estão a ver que eles são parecidos em algumas coisas, não é? A ingestão de algumas variedades de vinho. O Ficino não indica branco, tinto, não indica, ele diz algumas variedades de vinho, pronto. E nada diluído em água. Portanto, o Ficino era mais adepto de que o vinho em quantidades moderadas. Isso é uma indicação que ele dá. Okay? Porque também dá indicação que o excesso do vinho vai potenciar a melancolia, vai exacerbá-la. Outra indicação é fruição de música, ouvir e tocar tipos específicos de música ligados aos hinos órficos para provocar uma alteração do espírito. É também confluente com aquilo que o Ivan Sina indicava. Recomendava apanhar sol, banhos de sol. Portanto, isto aqui já é um princípio de remediação. Estão a ver também o sol como sendo um elemento quente e seco, só que na realidade, pouquinho também, o que é interessante é perceber que o quente e seco, o seco do sol poderia exacerbar a melancolia se passar em excesso. Uma das coisas interessantes é que o Avicena dizia que as estações do ano, nomeadamente o verão, potenciavam a melancolia. E porquê? Porque o verão o verão no hemisfério norte, ok? É quente e seco. A natureza do verão é quente e seca. O temperamento do verão é quente e seco. E, portanto, a melancolia era exponenciada no verão.
dizia que a melancolia, por exemplo, era atenuada no inverno, porque o inverno é frio e úmido, e cá está a umidade. Portanto, não tem muito a ver quando nós dizemos, olha, estou muito melancólica porque está a chover muito. O Ibn Sina e o Fichinho diziam, não, está ótimo, porque temos a umidade do tempo, não é? Recomendava apanhar sol, ter interação social, reparem aquela questão de não se deve isolar. Uso de talismãs, e dentro destes talismãs eram via Picatrix, muitos deles, via também ele utilizava algumas coisas do que era a magia sabiana e algumas coisas também do Tabit Ibn Qurra. Ora, imagens, símbolos, quadrados mágicos e rituais a acompanhar que fossem antipáticos para equilibrar o temperamento. A grande influência deveria ser a influência de Júpiter. Júpiter porquê? Porque Júpiter é contrário a Saturno. Saturno é frio e seco, Júpiter é quente e úmido. Agora, vamos comparar. O Ficino acabou, não tem mais nada para tratar a melancolia. Se nós fôssemos agora fazer um princípio de comparação, tinha ganho a Avicena. E agora eu trouxe, isto já estou quase a acabar, eu trouxe um quadro. Este quadro chama-se A Melancolia, é de eu até vou pôr agora assim para poder ver se vocês estão todos acordadinhos ainda. Deixa-me só pôr aqui. Este quadro é do Albrecht Dürer, estamos a falar de um artista e gravador flamengo do século XV. E ele conheceu profundamente o trabalho de Marsilio Ficino, foi altamente influenciado pelo trabalho de Marsilio Ficino, e ele pinta vários quadros, pelo menos temos 3 em que ele tem a melancolia, mas este é ou assume-se que é um autorretrato, ou seja, uma autobiografia espiritual do Dürer, portanto ele assume-se como melancólico. Reparem, nós temos aqui, cá no fundo, aquilo que pode ser, não sabemos, mas em termos de história da arte, assume-se que seja um cometa, ou então há alguns historiadores que assumem que isto possa ser o planeta Saturno. Eu acho que não é, porque ele é extremamente brilhante para ser o Saturno, mas pronto, vá, vejamos. Ele também não deixou o que é que seria, mas potencialmente parece muito mais, até porque tem esta cauda, não é? Os cometas eram chamados estrelas com cabelo. Temos um arco-íris. Na astrologia islâmica, perso-islâmica, nós sabemos que os arco-íris também tinham interpretação astrológica. Ele está aqui representado como uma figura feminina numa posição bastante saturnina, com a mão fechada. Reparem, uma coisa muito saturnina, a questão da rigidez e a posição de contemplação profunda. O que é que temos mais aqui em termos saturninos? Temos o cão, extremamente esquálido. O cão era considerado e até porque a raiva passada pelo cão era uma doença melancólica, logo saturnina. Portanto, é um elemento também que nos indica a questão da melancolia. O poliedro, este poliedro chama-se mesmo de Dürer, e aqui a imagem não está muito boa, mas tem ali sabem, há uma sombra de uma caveira que está aqui. Se vocês alguma vez virem este quadro ao vivo, vocês vão vê-lo. Temos esta escada que, encostada ao edifício, é um símbolo do que está por acabar, daquilo que é difícil, daquilo que é preciso escalar, e isto é saturnino. Temos o tempo, temos a ampulheta, Cronos, Saturno, e o tempo que não para, não é? E depois, portanto, isto era a parte melancólica, certo? Temos depois também aqui alguns elementos mais abaixo que também podem ser saturninos. Mas depois temos aqui 2 elementos neste quadro que são antipáticos. E temos 2 elementos que promovem a astrologia mágica e terapêutica deste quadro. Que é este quadrado mágico que está aqui. Deixa-me ver se eu consigo. Eu bem quero pôr a coisa, mas não estou a conseguir.
Este é um quadrado mágico 4x4. Portanto, ao contrário do 3x3 que é saturnino, este é jupiteriano. Todos os quadrados 4x4 são jupiterianos. Júpiter tem uma natureza quente e úmida, é sanguíneo, logo ele está a promover a terapêutica mágica do quadro. E eu gostava, se alguém quiser dar um palpite, onde é que está o segundo elemento que, por antipatia, cura a melancolia neste quadro? A balança. A balança, exatamente. A balança é o signo de balança. E o Sim. signo de balança é sanguíneo e é o signo que dá a exaltação a Saturno. Portanto, reparem que o quadro e o Dürer, neste quadro, e eu podia estar aqui horas a falar deste quadro, mas não é para isso também que eu cá vim só para falar sobre este quadro, mas é para vocês perceberem que há a questão dos temperamentos, a questão de como é que a melancolia, e aqui hoje é sobre a melancolia, mas seria praticamente sobre todos os temperamentos, eram fundamentais na predisposição psicológica, não só física, mas psicológica das pessoas, e de como é que era levado a sério do ponto de vista médico, e de como é que a magia astrológica, a chamada magia de remediação atual, era utilizada como prática terapêutica. Portanto, ser astrólogo, fazer astrologia sem calcular temperamentos é falhar uma das vertentes fundamentais da astrologia até o século XVII. Okay? E eu queria só mostrar uma coisa que eu achei muito interessante. Se alguém já foi à Sagrada Família em Barcelona, já se deve ter cruzado com este quadrado mágico na parede, numa das paredes. É o mesmo quadrado É mágico. na Pointe, se não me engano. É o mesmo quadrado mágico que é um 4x4, portanto é um quadrado de Júpiter que o Gaudí resolveu gravar para pôr na Sagrada Família. E agora eu penso assim, mas porquê? Porquê é que precisa da antipatia de Júpiter na Sagrada Família? Aquela catedral é non-stop, aquele é o mesmo elemento do quadro de Dürer que é o escadote. Aquela catedral é imensa, é altíssima, portanto ela é mesmo muito, é toda ela em pedra, portanto nós estamos a falar de uma coisa muito saturnina e que vai demorar muito tempo. Portanto, cá está a ideia de um quadrado mágico a balancear o lado melancólico da construção. E pronto, Guimarães, 12 de fevereiro de 2026, num grande dia de lua em Capricórnio. E agora estou à vossa disposição. Epá, e parece que é virgem, né, Luís? Acabou mesmo ali. Ali quase no milímetro. Aliás, ela já sabia, já deve ter ali um cronómetro ali ao pé. Mas isso agora não interessa nada. Eu tenho uma ampulheta para o Exatamente. Há cronómetro. uma maneira de medir o tempo. Mas isso não interessa para nada. Eu quero Filipe, muitos parabéns. O que é que conseguiste? Pontinhas! Ó Luís! Parabéns. Muito obrigado. Diz. Peraí. Portanto, Pois. exato. Agradecer à Filipa, né, Luís? Para ficar gravado. Não Esta sei é a se... parte pública. É que nós aqui já estávamos envolvidos de uma Já tal maneira estavas que temos que... envolvido, nem parecia que tem o Luís Epá, Campeão, que são mais muito... desconfiados, não é? Não, mas eu, claro, estou aqui com estou aqui a fazer uma simpatia com este. Todos nós estivemos aqui, acabamos por nos sentir levados. Melancolia toda a gente sente, os melancólicos ainda mais. Mas temos aqui esta aula comprimida em meia hora, foi realmente fantástico. Portanto, muito obrigado, Filipe, Obrigada, por este Filipa, tema. por pôr um coração para tu veres. Muito obrigado. Agradeço a Obrigada todos eu. que tivéssemos a agradecer A à Filipe. Nem sei Filipa. meter os coraçõezinhos, que é que eu souber meter. E agora vamos à parte mais, não é? E Mais agora, pesada. as pessoas que estiverem no YouTube vão deixar de participar, mas e se tiverem mais interesse em saber mais alguma coisa, já sabem, é ver o trabalho todo que a Filipa faz nas Moiras, irem atrás, querem estas coisas mais, vou dizer aqui de uma forma, a astrologia persa, Uhum.
que tenham interesse numa astrologia mais robusta, por assim dizer, mais tradicional, pá, tem aqui uma boa referência. Portanto, muito obrigado por este primeira hora. E, Alexandra, E se agora quiser voltar a encontrar-se connosco e conhecer outra astróloga, não é? Que goste, basta. basta mandar um e-mail para nós, alguns Acho. aqui que eu vou meter, na astrolusofonia@gmail.com e todas as primeiras, logo na quinta-feira, na primeira quinta-feira de cada mês, pode estar aqui connosco nesta astrologia. Basta mandar um e-mail a dizer eu quero participar. Eu Eu quero... adorava ser astrosófono, é isso que Ah, você tem Alexandra, que dizer. exatamente. Tinha que ser tu a dizer isso com o cheiro de talento, achei tudo, Alexandra. É um acidente aliado Adorava ser completamente astrólogo. necessário. E que sabem, nós não temos mais nada. Na publicidade não há nada. É mesmo só vir a esta É, e grande festa. gratuito, Luís, não dissemos ainda. É verdade, esqueci-me dessa parte. A parte mais importante. Grátis, vamos ter aqui a dizer grátis, Sim, grátis. grande. Mas Bem, grátis, mas é vamos bom. É que embora. o problema do grátis aqui é que o grátis é muito bom. E quem tem muita esmola grande desconfia, não é? Vamos lá. Adeus e vamos falar com a Filipa. Bye Tchau, bye. tchau. Até para o próximo mês. E agora corta e já está, Luís. Agora Já está. podes falar à vontade. Que agora esta parte já ninguém, já não fica lá, não é? No YouTube. E então, perguntinhas. Agora não sei se as pessoas têm alguma pergunta, não é? Para fazer.